Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no YouTube e a mais um podcast aí no Spotify, para você que tá acompanhando essa série de vídeos pelo Spotify. Eu quero começar esse vídeo um pouquinho diferente dos outros que eu comecei. Quero começar esse vídeo abençoando a sua semana, né? Hoje é terça-feira, o dia que eu solto os vídeos aqui, e sai aí no Spotify também, é toda terça-feira. Mas eu quero abençoar essa semana sua. Posso? Eu quero que essa semana seja uma semana extraordinária na sua vida, que você consiga aí alcançar o que você deseja, o que você tá em meta, em planejamento, que suas ações deem certo, tá? Que suas conexões também deem certo, que você possa ver a transformação dessa semana, por mais que você não alcance aquele resultado tão esperado, mas que você consiga ver a transformação, né, do processo, né? Porque tudo tem um processo, mas eu espero que essa semana seja extraordinária mesmo na sua vida, que você não perca sua fé, que você não se distraia com nada, e que você possa alcançar grandes resultados e objetivos e transformar ainda mais vidas, né, ao longo do seu caminho. A palavra que Deus ministrou no meu coração para me trazer para vocês nesta semana é uma palavra que sempre, né, vai tocar muito no meu coração primeiro, mas é algo que eu achei muito interessante, né? Deus primeiro falou para mim falar sobre que nós não podemos servir a dois senhores. E eu vou falar sobre essa passagem que tá lá em Mateus e explicar ela para vocês. Só que antes disso, eu quero trazer para vocês uma história, não sei se vocês já ouviram falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quero trazer essa história para vocês, para me chegar no ponto que eu quero estar explicando sobre servir dois senhores. Essa passagem fala sobre os 3 jovens que foram jogados na fornalha de fogo. Isso você pode acompanhar lá em Daniel, capítulo 3, né? Já conta a história do que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor levantou uma estátua muito grande, né? E falou que toda vez que a trombeta, a harpa tocasse, as pessoas teriam que se curvar diante daquela estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens judeus, né? Eles serviam a Deus, eles já conheciam a palavra, já conheciam sobre Jesus. E eles se recusaram, né, a adorar essa estátua. Eles não acreditavam que aquela estátua era algo santo, né? Porque eles já conheciam a palavra que Jesus tinha deixado para eles, né? Que Jesus tinha passado para eles. Então, eles se recusaram. E, consequentemente, né, o rei Nabucodonosor falou que todos que se recusassem era para falar pro rei, porque estava se recusando, e seriam jogados na fornalha de fogo ardente. As pessoas seriam mortas se não obedecessem àquele rei. Então, toda vez que aquele povo ouvia algum tipo de instrumento sendo tocado, eles tinham que se curvar diante da estátua. E alguns caldeus, né, lá no versículo 8 fala sobre esses caldeus, eles foram a Nabucodonosor para caluniar, né, para falar que esses jovens não estavam se curvando. E automaticamente, né, o rei foi até eles, questionou por que não. E eu vou ler para vocês, né, o que aconteceu quando Nabucodonosor encontrou Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 3, a partir do versículo 13, Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que recusais o culto a meus deuses de adoração à estátua de ouro que erigi? Pois bem, estáis prontos no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da citara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumento e música, a vos prostastes de adoração diante a estátuas que eu fiz. Se não o fizerdes, sereis precipitados de relance à fornalha ardente. E qual é o Deus que poderia livrar-vos de minha mão? Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a este respeito. Se assim deve ser, ó Deus, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e mesmo o rei das suas mãos. E mesmo que não fizesse, saiba, o rei, que nós não nos rendemos a culto algum a teus deuses, e que nós não adoraremos a estátua de ouros que erigistes. O que eu quero trazer para vocês, para me chegar no ponto de falar sobre servir dois senhores, né? Lá em Mateus fala que o segundo senhor é a riqueza, né? É o dinheiro, é Mamon. Porém, aqui também está falando sobre um outro Deus, né? Sobre uma estátua, onde aquele rei tinha construído ela toda de ouro, né? Para ser adorada. E Sadraque, Mesaque e Abednego, conhecendo a verdade, eles não se curvaram. Com isso, esses moços foram jogados, né? Na fornalha de fogo ardente. Porém, eles entraram na fornalha de fogo ardente glorificando a Deus, exaltando a Deus, né, ao nosso Deus que vive, que é verdadeiro, que nos exalta, que nos exorta, que nos ajuda. E com isso, eles foram jogados na fornalha e nada aconteceu. E os homens perguntavam: o que está acontecendo? Nós jogamos 3 homens e nós estamos vendo 4. Mas o quarto era o anjo do Senhor que estava ali, protegendo aqueles servos de Deus. Porque quando você confia no Senhor, Ele provê. Deus é aquele que provê tudo. E no mundo em que vivemos hoje, está muito fácil a gente se corromper
para as coisas, né? E eu vou falar para vocês, os dias estão se aproximando e a tendência vai ser mais ainda essa vulnerabilidade, essa fraqueza nossa exposta de nos corrompermos ao que não é verdadeiro, ao que não é de Deus, né? E o que eu quero trazer para você, eles se mantiveram firmes, Deus o guardou, livrou eles da morte, mostrou para aquele rei que o Deus que ele servia era um Deus verdadeiro, um Deus que livra, que liberta, que salva, que cura. E com isso, né, aqueles jovens saíram daquela fornalha são e salvos, sem nenhuma lesão acontecer com eles. E nesse mundo de hoje, se nós não tivermos o temor de Deus no nosso coração, a gente se corrompe muito fácil para as coisas. Seja para riqueza, seja para pessoas, seja para religião, seja em qualquer área da nossa vida, né? Nós estamos fragilizados e a nos corromper muito fácil por coisas que não nos acrescentem nada, né? E o que eu quero trazer para você é que Deus, ele é um Deus que ele acrescenta na sua vida. Ele é um Deus que ele restaura, ele é um Deus que provê, né? Mas para isso precisa ter fé. E o que eu quero trazer para você é que você não pode negociar a sua fé com o diabo. Não negocie a sua fé com ele. A sua fé não é negociável. Lá em 2 Timóteo, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, fala: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Né? Deus, ele não nos deu espírito de timidez, de medo, mas sim de sabedoria, de amor. Né? Então não negocie. Não negocie isso com o inimigo. Né? O que ele quer nos colocar é o medo, a insegurança, é o pecado, né? A acusação. Mas Deus, ele é bom, Deus, ele é justo. E ele sim é o único que pode nos acusar e nos julgar. E ele só nos ama, ele morreu por nós, né? Jesus deu sua vida para nos salvar, né? Então o inimigo, ele não pode ser o seu acusador, ele não pode continuar sendo o seu acusador. Então é isso que eu quero trazer para você, antes de eu entrar na parte, né, sobre servir dois senhores. Não negocie a sua fé. O que eu vou trazer aqui para vocês, né, tá escrita essa passagem lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 24, né? A partir do versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestirei. A vida não é mais do que um alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves dos céus, não semeiam nem ceifam, nem recolhem do seu celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei-vos muito mais do que elas? Aqui Jesus nos compara, né? A palavra nos compara com as aves do céu, que elas não plantam, não colhem, não fazem a sua plantação, né? Não correm atrás. E Deus ainda assim as alimenta. E aí Deus pergunta para nós: você não vale muito mais do que essas aves? Então por que eu não vou fazer o mesmo com você? Eu vou te alimentar, vou cuidar de você. E isso eu não tô falando, gente, que é pra gente, tá bom, Fernanda, então eu vou ficar na minha casa, quietinha, não vou buscar, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Porque já que, né, Jesus vai prover, Jesus vai nos dar o alimento, eu não vou correr atrás, não. A palavra de Deus também fala: faça a sua parte, que a minha vos acrescentarei, né? Porém, você não pode colocar a sua esperança no dinheiro. Você não pode, quando fala, você não pode servir a dois senhores. Aqui fala, né, no versículo 24, perdão. Você não pode servir a dois senhores. Depois fala, não pode servir a Deus e a riqueza. Quando fala isso, que você não pode servir a riqueza, é não colocar a sua esperança na riqueza. A riqueza é o nosso Deus que nos dá. A riqueza é um complemento do que é aquilo que nós transbordamos, né? Quando nós estamos fazendo nossa parte, indo atrás, correndo atrás, buscando, nos capacitando, vivendo com pessoas que vão nos levar para o próximo nível, né? Buscando a Deus, orando, pedindo, sendo temente ao Senhor, e ainda assim as coisas não dão certo, ainda assim as coisas não fluem, confia em Deus. Ele tem o tempo certo, o tempo de Deus não é o nosso. Ele vai preparar todas as coisas, porém não é no seu tempo. A gente fala, meu Deus, mas eu tô buscando tanto, tô estudando, tô indo atrás, tô correndo atrás e nada acontece. E eu olho pro vizinho, ele não tá fazendo o mesmo que eu tô fazendo e parece que a vida dele tá fluindo mais. Só que, gente, a comparação, ela tem que ser com você e você mesmo. Tá? A comparação não pode ser com você e com outra pessoa. Você não sabe o início de partida daquela pessoa, de onde que ela começou. Talvez você começou muito mais atrás do que ela. Talvez ela já começou a vida dela muito mais na sua frente. Então você não pode se comparar com o outro. Você não sabe o início de partida daquela pessoa. Então não se compare apenas consigo mesmo. Faça a sua parte, confie no Senhor, que Ele vai prover. Deus, Ele não é um Deus ruim que permite que a nossa visão veja coisas extraordinárias que a gente nunca vai viver. Se Ele permitiu que você visse, é porque você vai viver aquilo. Pode ser que não seja agora, mas Deus, Ele vai permitir que você veja.
né? Eu vou contar um pouco, esses dias atrás, eu e o André, desde que nós engravidamos, né? Eu já tô com 9 meses. Desde que nós engravidamos, a gente tava tentando comprar um carro e procurava e buscava e nada dava certo. Nada dava certo. Todo carro que a gente olhava, a gente não sentia, não era aquele. A gente olhava outros carros e não era aquele. A gente tentava ver financiamento, mas a gente falava, nossa, a gente vai pagar juros demais. E assim, parece que as coisas não encaixavam. E uma pressão muito grande externa das pessoas falando, agora tem que comprar carro, tem que comprar carro. E a gente já sabia que a gente tinha que comprar um carro, porque agora tá vindo um bebê, né? A gente tinha moto antes, não ia dar pra carregar a criança na moto. Só que parecia que a gente tava fazendo nossa parte, a gente tava procurando, mas não tava fluindo. Mas não era o momento, não tava no momento certo. E eu quero falar pra você, o momento certo, quando é pra ser, é leve, é rápido. E Deus preparou uma pessoa da igreja com um carro muito bom, né? Até melhor do que os que a gente estava olhando, o carro novo, né? Pelo ano dele, novíssimo. E Deus preparou que foi tão leve, deu tudo tão certo. A gente conseguiu comprar esse carro, a pessoa pegou a moto de volta, porque nem a nossa moto a gente estava conseguindo vender. E moto é bem rápido, né? De vender, bem mais rápido do que carro. E a gente não estava conseguindo vender. Várias pessoas vinham olhar, procurar, mas não se interessava, né? No final. E essa pessoa quis a moto, a gente voltou o restante do carro pra pessoa, sabe? Fluiu. Então, o que eu quero te dizer? No tempo certo, as coisas vão acontecer. Só acalma o seu coração e confia no Senhor. E eu falo pra vocês que nesse período que tava dando tudo errado, eu e o André orando, buscando, a gente ia pra igreja, Deus falava. Toda vez que nós ia pra igreja, Deus dava um testemunho de uma pessoa que conseguiu comprar um carro, de uma pessoa que ganhou um carro de alguém, e a gente fala, meu Deus do céu, que prova é essa que não acontece com a gente, né? O que tá acontecendo com essas pessoas. Mas é porque não era o nosso tempo. Cada pessoa tem uma estação. Você tem a sua estação. Então não se compara. Confie no Senhor e acredite que Ele é um Deus que provê. Ele é um Deus misericordioso, que Ele sabe tudo que você está passando. Até o que você não fala para Ele em suas orações, Ele sabe. Ele tá vendo tudo. Só que às vezes nós precisamos pedir, né? Deus, Ele sabe o que a gente precisa. Mas a gente também tem que pedir, Senhor, eu preciso disso. Se for da Tua vontade, me abençoa. Se não for, me tirar dos Teus caminhos, me abençoa, provê na minha vida. Abençoe isso. Deus, Ele não deixa faltar nada. Você pode confiar nisso, que Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus amoroso, que Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. E Ele não deixa faltar nada. E quando a gente deposita a nossa esperança no dinheiro, a gente acaba nos frustrando. Por quê? O dinheiro, ele acaba. O dinheiro, ele acaba. Tem gente que fala, ah, não, quando eu tiver 20 mil na minha conta, eu vou estar bem. Quando eu tiver 50 mil na minha conta, eu vou estar bem. Gente, não vai. Não vai. Tava comentando com o André esses dias, meu esposo, e aí eu falei, amor, parece que quando a gente tem um sonho, a gente fica tão empolgado em realizar aquele sonho, mas quando a gente chega naquele estágio que realizou aquele sonho, parece que acabou aquela estima, né, de ir atrás. Parece que é muito bom realizar um sonho, mas quando você chega naquele nível, não é aquilo tudo que você achou que seria. E é essa a nossa realidade, é isso que acontece. Isso pode acontecer com sua compra de uma casa, de um apartamento, de um carro, ou com a chegada de alguém, é sempre assim. Você fica com aquela ansiedade, aquela estima louca, né, de realizar, e quando realiza não é aquele sentimento que você queria que fosse. Porque as coisas aqui dessa terra, nada vai preencher o nosso coração como o amor de Deus. Então, a nossa fé, ao nosso Deus, que nós devemos servir somente a Ele. Porque Ele, sim, supre todas as nossas necessidades, né? Se a gente servir o dinheiro, Ele vai nos deixar na mão. E eu já fiz isso. Eu posso falar pra vocês que eu confiava muito, eu ganhava muito bem, confiava muito no que eu fazia, no dinheiro que eu ganhava. E uma época da minha vida eu tava ali sem nada, sem nada. E quem que eu tinha? Deus. Pra orar, pra pedir e pra Ele interceder por mim, porque não tinha mais o que eu fazer. Então, confie no Espírito Santo, confie no Senhor. Ele sim vai suprir as suas necessidades. Ele sim vai entregar aquilo que você precisa, não é aquilo que você quer. Ele vai entregar aquilo que você precisa. E vai caminhar do seu lado, cuidando, guardando de você, te livrando de todo mal. Só confia e entrega nas mãos dele, porque Deus é poderoso, Deus é sábio para nos abençoar naquilo que vai nos fazer prosperar e não naquilo que é desejo da nossa carne e do nosso coração. Lá em Mateus 17, versículo 20, fala, Jesus respondeu-lhes, por causa da vossa falta de fé, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporta-te daqui para lá e ela irá, e nada vos será impossível. Quando esta espécie de demônio só pode expulsar a força de oração e de jejum. E aqui é onde eu te falo, com a fé nada nos é impossível. Com fé tudo é possível para nós, né? Só que aqui fala, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa montanha, vá para o outro lado, e ela vai.
Porque a sua fé, ela é capaz de realizar tudo. Só que a falta de fé também, ela destrói. Ela nos destrói. Só que eu vou te falar uma coisa, né? Antes de eu te fazer uma pergunta. A vida com Deus, ela requer obediência, renúncia. E renunciar ao quê, Fernanda? Renúncia de ambientes, renúncia de pessoas, renúncia de hábitos. Então, a vida com Deus, ela requer isso. E a vida com Deus, ela pede 100% da nossa entrega. Porque Deus, ele nos testa, viu? Ele nos testa. Ele coloca desafio na nossa vida, muitas das vezes, pra gente poder ver, pra ele ver se realmente o nosso coração tá puro da forma que a gente tá falando. Ele conhece todas as coisas, mas ele vai trazer testes pra nossa vida. Porque abrir mão de certas coisas, de certas pessoas, de certo ambiente, dói. Dói. Mas essa renúncia nos faz crescer. E crescer com Deus, crescer com Cristo, é muito mais saboroso, é muito mais proveitoso do que você crescer sozinho. Quando você cresce em obediência a Deus, você está no caminho certo, nada vai dar errado. As aflições, as provações vão vir, mas você está no caminho certo. Você vai continuar indo e Deus abençoando, porque você vai estar embaixo de uma nuvem, te protegendo de todo mal. Só que dói, né? Ao longo do nosso caminho, a gente tem que deixar pessoas para trás, pessoas que não estão no mesmo propósito, na mesma visão que a gente. A gente vai ter que deixar de fazer certos hábitos, né? Talvez você goste de beber, fumar, usar drogas, ir pra balada, não sei. Ou às vezes nem é isso, é outros hábitos. Às vezes você gosta, mas nesse processo, nesse caminho, nessa jornada, você vai ter que renunciar a isso. E dói. Dói. O nosso cérebro tá acostumado, o nosso cérebro ele não gosta de mudança. Quando vem mudança pro seu cérebro, ele já bloqueia, porque ele fala algo novo. Então, algo novo a gente já ressignifica. Falar, tem que ressignificar, né? Falar que é bom, mas ele entende que algo novo não é bom. Então, vai gerar dor. A mudança, a transformação gera dor. Só que essa vida com Deus, de abundância, de felicidade, de alegria no coração, de paz, de tranquilidade. Essa vida que a gente quer com Deus, ela requer muitas renúncias. E nem todo mundo tá pronto para renunciar, né? Porque é tão difícil eu olhar pro meu amigo do lado, eu quero levar ele comigo. Mas talvez ele tá sendo um peso na minha vida. Ele não quer o que eu quero, ele não tá no mesmo propósito, ele não tá na mesma visão. Então ele tá atrapalhando eu prosseguir, atrapalhando eu seguir a minha jornada. Então como é que eu vou fazer com ele? Eu não posso levá-lo comigo, não nesse momento. Talvez eu vou chegar lá na frente, vou poder olhar para ele e vou falar, vem que agora eu tô apto para te ajudar. Vem que agora vai dar certo você vir comigo. Mas nem sempre as pessoas que estão à nossa volta, elas vão querer. E isso vai doer em nós. Muitas das vezes, né, quando Deus coloca essa prova, né, da gente ter que renunciar a muitas coisas, abrir mão, ser obediente para seguir com Cristo, muitas das vezes a gente olha para aquela situação e fala, meu Deus, será mesmo que eu tenho que fazer isso? Será mesmo que eu tenho que abrir mão de tudo isso? Eu tô muito bem, não preciso abrir mão disso, eu não quero abrir mão disso nesse momento. Mas com Deus é preciso renunciar. Com Deus é preciso, porque às vezes essas pessoas estão nos paralisando. Às vezes essas pessoas, esses ambientes, esses hábitos, costumes, estão nos impedindo de alcançar o extraordinário de Deus para nossa vida. E Deus, ele tá te propondo uma prova, é uma prova isso. Você tem que abrir mão de quem você é, às vezes, no momento, né, quem você está sendo dessa versão anterior, para poder viver uma nova versão. É difícil, é desafiador. Mas Deus, ele propõe isso para ver como que tá o seu coração, se ele tá apegado em bens, em pessoas, em costumes, em hábitos. Ele propõe isso para ver realmente como que tá o seu coração. Porque se o seu coração estiver temente a Deus, ele vai estar ali protegido, consagrado. Mas se não tiver, você vai olhar para trás. E olhar para trás, dependendo de onde você tá olhando, para quem você tá olhando, vai paralisar o seu futuro. Vai paralisar o seu futuro. Então, prepara. Olha nas mesas que você está sentando. Olha com quem você está convivendo. Essas pessoas estão tendo o mesmo valor que você? Essas pessoas estão tendo o mesmo propósito que você, a mesma visão? Ou quando você traz algo novo para essas pessoas, elas automaticamente já julgam, já falam, não, isso aí não vai dar certo, não. Isso aí não é para você, não. Como que é a reação dessas pessoas? Então procura analisar com quem que você está andando hoje. Como que é o procedimento dessas pessoas quando você fala sobre algo? Sobre alguma mudança que Deus te mostrou, te revelou? Para você fazer, como que é a reação dessas pessoas? Elas te apoiam? Elas estão na mesma visão que você? Tá tendo clareza do que você está falando ou não? E a pergunta que eu quero te fazer, a qual Senhor você está servindo? A Deus ou a riqueza? A qual Senhor você vai continuar servindo? Deixe sua resposta aqui, eu quero saber de você. Pra gente finalizar, eu quero trazer aqui, já que eu estava falando de renúncia, lá em Mateus, versículo 16, capítulo 16, versículo 24, fala: Em seguida, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. O que é renunciar a mim mesmo? É renunciar aos meus desejos. É renunciar aquilo que eu acho que é certo pra mim. É renunciar aos prazeres da carne. Tomar minha cruz. Tomar minha cruz é ter consciência do peso que eu fiz de atos, de palavras. Tomar minha cruz é saber que eu tenho que ser obediente, que eu tenho que servir. Tomar minha cruz é ter consciência plena de que os resultados que eu vou ter é somente meus, não é culpa de ninguém. A culpa é minha se eu não tive. A culpa é minha se eu tô tendo, né? Então, tomar a minha cruz e siga-me. Então, Jesus, primeiro, ele fala o quê? Renunciar a si mesmo, renunciar o que você acha, o que você quer, o que eu acho que é bom pra mim. Renunciar, abrir mão de pessoas, de lugares, de ambientes. Tomar a sua cruz, ter consciência que as suas ações é responsabilidade sua, que não é responsabilidade do outro. Que você é responsável por tudo aquilo que você está vivendo hoje, pelo que você está colhendo hoje, não é o outro. Tomar a sua cruz. E aí sim, seguir a Deus. Então é isso que nós devemos fazer. Então seja obediente. Olhe para a palavra. Começa a ler. Começa a entender o que Deus quer para você, para sua vida. Talvez a vida que você está vivendo hoje não é nem a metade do que Deus tem para você. Ele só está esperando isso. Você renunciar. Tomar a sua cruz e seguir Ele. É só isso que Deus está te pedindo. O resto deixa com Ele. Ele vai prover todas as coisas. E eu vou te falar, desde que eu fiz isso na minha vida, Deus não deixa faltar nada. Deus supre todas as necessidades. Ele consegue completar todas as áreas da minha vida. E é leve. Falo pra você que é leve. Ah, mas você não tem prova, você não tem luta? Tenho. Tenho as provas, tenho as lutas, tenho as aflições, mas eu sei que quem tá comigo é muito maior que tudo isso. O meu Deus, ele consegue suprir todas as necessidades do meu coração, todas as necessidades da minha carne e do meu espírito. E assim eu consigo ter uma vida plena, leve com ele, de felicidade e sabedoria. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido pra você. E pro que você tá vivendo hoje, não se esqueça. Deus, ele tem a solução pra tudo, pra todos os seus problemas, todos os seus resultados que você deseja alcançar. Deus, ele tem a resposta, ele tem a solução. Só confia que ele é um Deus que provê. Comece a orar, busque uma igreja para que você se sinta bem, né? Para que você tenha a exortação de um culto, que você tenha ali a ministração da palavra de Deus. Mas também estude, busque a palavra do Senhor para que você não fique perdido, né? Para que não te falem qualquer coisa e que você acredite que aquilo é certo. Mas procura buscar do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração. Um grande beijo, que Deus abençoe a sua semana, que você consiga ter clareza sobre as coisas que você quer pra sua vida e que tudo dê certo pra você, pra sua família. Uma semana abençoada e até a próxima terça-feira.